Já de volta com o cenário econômico, eu recebo aqui hoje no programa o economista Luiz Alberto Machado, professor Machado. Machado, obrigado pela gentileza uma vez mais. Eu que agradeço o convite. Seja bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui. Nós estamos num momento do Brasil em que parece, tudo indica, depois de toda aquela novela da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça, a discussão parece que ganhou uma certa maturidade no Congresso sobre a reforma da Previdência, que quer dizer uma maturidade maior para discutir até outras coisas, inclusive a reforma tributária que vem na sequência. Você está olhando com certo otimismo ou ainda há problemas a serem vencidos com discursos mais antigos ou que vão no sentido contrário, se antigos ou não, no Congresso Nacional? Dizer que eu vejo com otimismo, eu vejo a superação de uma etapa. Esse primeiro passo era muito difícil. Na última vez que eu estive aqui, nós falamos sobre a questão de capital político e como ele estava sendo rapidamente, de certa forma, drenado, diluído por problemas menores que estavam interferindo na gestão do governo. Isso não desapareceu, mas parece que eles estão aprendendo com o fato. Uma outra coisa que me preocupa é esse aparente consenso. Fica parecendo que todo mundo tem consciência da urgência da reforma da Previdência, mas essa questão do consenso não vale só para a reforma da Previdência. Mas vamos lá, por partes. Não há esse consenso. Tem gente séria, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, titulada, que está lançando um livro agora dizendo que não existe crise da Previdência. Com repercussão. Eu sei que desse livro vai ser lançado em vários lugares, tem debate programado. Então, esse consenso não é tão absoluto assim quanto se pensa. Eu questiono os dados dela, tudo bem, mas até aí não quer dizer que não existem e que não sejam pessoas sérias que estão falando isso. Você já adiantou a questão da reforma tributária. É um dos falsos consensos. Se você perguntar para 100% das pessoas, pode ficar do jeito que está? Você vai ter 100% de resposta não. Do jeito que está, não dá para ficar. Ótimo. Desce um pouco, entra no detalhamento da reforma, o consenso acaba. Cada um quer uma reforma de acordo com o seu ponto de vista, o que é legítimo. O exportador quer um tipo de reforma tributária, o importador quer outro tipo de reforma tributária. O produtor quer um tipo de reforma tributária, o consumidor quer outro tipo de reforma tributária. Sem contar os estados. Sim, quem está no plano federal quer um tipo de distribuição do bolo, quem está no estado quer outro, quem está no município quer outro. Então, o consenso não é consenso. Talvez um dos poucos pontos de consenso seja todos concordam que tem que simplificar o sistema. Talvez seja a pista. Vamos começar por onde há consenso. Vamos simplificar. Isso melhora para todo mundo, reduz o custo de arrecadação, as empresas não vão ter que ter um batalhão de gente só trabalhando para preencher documento para o fisco. E aí você vai fazendo aos poucos. E eu acho que é uma lição que o governo está aprendendo e isso vai ser muito importante para os próximos passos. Aqueles ruídos que atrapalharam boa parte das negociações parece que perderam um pouco de importância. Embora eles continuem, a gente tem visto isso daí, mas parece que está se deixando um pouco de lado. Eu tenho essa impressão. Eu já vi esses ruídos tomarem mais o noticiário do que tem tomado recentemente. Isso é uma compreensão do mundo que quer discutir o Brasil na realidade das coisas que vão mudar a vida das pessoas? Ou porque as pessoas se cansaram um pouco desse disse-me-disse? Acho que as duas coisas. É, né? É um pouco de tomada de consciência e cansaço também de ficar discutindo. Chega uma hora que a fofoca cansa, né? Cansa. É perfumaria, né? Isso é bobagem. Bom, vamos lá. Tem coisas muito mais sérias. Vamos voltar à declaração muito importante. O Paulo Leite trouxe aí o relator na comissão especial da Câmara, o deputado do PSDB, Samuel Moreira. Fez uma citação que me chamou muito a atenção. Teremos responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Não dá para caminhar, fazer uma coisa sem olhar para outra. O detalhe é que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Eu tenho hoje um drama que o governo perdeu a sua capacidade de investimento, isso quer dizer investimento que possa gerar emprego, investimento que possa melhorar a condição social, e aí não estamos falando de segurança, estamos falando de educação, estamos falando de saúde, porque ele gasta mais com a Previdência do que arrecada. Ou seja, a questão fiscal é hoje uma questão social. Ela não está separada como talvez algumas pessoas imaginassem que estava tão separada no passado. Perfeita a tua colocação. Mas é gozado porque existem determinadas palavras que parece que são mágicas. E a palavra social é uma delas, né? O velho Hayek, grande economista da escola austríaca, ele identificou acho que 157 substantivos que
costumam aparecer acompanhados da palavra social. Falou, meu filho, quando serve para tanta coisa, não serve para nada. Então, e existem algumas expressões que, inclusive, usar o social é um absurdo, porque como é que é aquela expressão, aquela figura jurídica da gramática, um excesso, é uma repetição. Por exemplo, justiça social. Não existe justiça para mim, para eu sozinho. Uma redundância. É uma redundância. Um pleonasmo. É um pleonasmo. E você levantou uma coisa. Veja que coisa interessante. Eu sou economista. E as pessoas falam em desenvolvimento econômico. Na verdade, não existe desenvolvimento econômico. O desenvolvimento é mais do que econômico. Econômico é crescimento, que é quando você tem uma variação do PIB, ou dos valores quantitativos. Você mede por números muito claros. Para o crescimento se transformar em desenvolvimento, ele tem que ter um impacto social. Portanto, o desenvolvimento, obviamente que é socioeconômico, mas as pessoas continuam falando de desenvolvimento econômico, o que na verdade é uma expressão consagrada, mas ela é errônea. Isso não vem da guerra dos cientistas políticos contra os economistas lá atrás? Mas eu acho que esse tipo de vício de linguagem existe em tudo, né? São jargões, são palavras que se consagram e você acaba usando. Mas eu canso de falar, gente, cuidado que desenvolvimento econômico é bobagem. Desenvolvimento ou é mais do que econômico ou é crescimento. E aí nós caímos na velha história do velho Delfim, né? Que era gozado porque os caras falavam, o Delfim, o negócio do bolo, você fez crescer o bolo, mas não distribuiu. Porque ele defendia que o bolo, primeiro era preciso fazer o bolo crescer para depois distribuir. Se você não produzir primeiro, você não tem o que distribuir. Quer dizer, não existe distribuição de riqueza se não houver formação de riqueza. Bom, vamos lá agora na questão da comunicação dessa história. Os parlamentares do Centrão estão reclamando de não repassar os benefícios da Previdência aos estados e municípios, porque eles defendem, mas os prefeitos e governadores não falam bem da reforma da Previdência ainda, dada aquela questão de ser uma reforma sensível e tudo mais. Ali é só um jogo político, eles até concordam em fazer que os estados tenham o benefício da reforma que está sendo aprovada, ou está sendo discutida agora no Congresso, mas eles não querem arcar com o ônus político da coisa. Interessante que o ministro Paulo Guedes diz que os governadores, quando reunidos com ele, pedem que a reforma tenha impacto nacional, ou seja, que abarque os municípios e os estados. Ou seja, aí é uma calibragem política propriamente. Sem dúvida. Mas veja bem, você mencionou agora há pouco a escolha do relator. O Samuel Moreira foi prefeito de uma cidade de médio porte do estado de São Paulo, que é Registro, muito bem avaliado. Tá? E ele sentiu na pele o problema fiscal. Portanto, ele sabe que se ele não resolver a questão fiscal, jamais ele vai conseguir atingir os objetivos sociais. Como ele é um cara sério, como ele é um cara preparado, eu gostei muito da escolha. Isso me deixou mais otimista com relação aos próximos passos. Mas tem um debate gigantesco dessa questão. Primeiro da questão, aliás, eu vou tomar isso como algo extremamente importante. Você sempre nos traz aqui reflexões, mas o uso da palavra social virou quase mantra. Isso é um mantra e não necessariamente reflete. Não de forma sustentável a distribuição dos recursos. Claro. E não é a história do direito e não do dever. Né? Esse primeiro dever de economizar para depois ter o direito de repartir. E quem a semana passada teria comemorado 102 anos era o Roberto Campos. E o Roberto Campos era um que se batia muito em cima disso. Ele falava assim, estamos caminhando para coisas que são inalcançáveis. E ele falava isso desde a época da Constituição. Ele falou, vocês estão comemorando a Constituição, quando na verdade isso daqui é uma loucura. Isso daqui vai colocar o Brasil num dilema insuperável. Ele estava coberto de razão. E a gente consegue avançar nesse debate, inclusive dessas questões terminológicas, ou seja, de termos usados com uma finalidade que não necessariamente conseguem se justificar nos números? Cai em Orwell, né? É uma questão política. Eu acho que isso vai mostrar até que ponto nós estamos tendo efetivamente um avanço, não apenas um avanço da maturidade geral, mas da própria participação da população. Eu acho que esse é um fato importante. A população vai cobrar. Se ela sentir que os caras estão jogando para si mesmos, ela vai cobrar. Que eu vejo o ministro da Economia hoje tem tom professoral e é extremamente rápido em dizer e responder coisas. Isso ajuda nesse processo. Sem dúvida. E ele é muito sincero quando ele fala. Não quer que faça? Então de quem que vocês querem que eu tire? Não quer que tire daqui? Tem que tirar de alguém, porque não dá para todo mundo. Essa é a realidade. Porque que o dinheiro é finito, eu acho que todo mundo sabe isso. Isso aí se aprende cedo.
Machado, obrigado pela gentileza da entrevista uma vez mais aqui, viu? Eu que agradeço o professor convite. Luiz Alberto Machado conversou conosco uma vez mais aqui no Cenário Econômico, num dia extremamente importante, com comissão instalada, relatores já indicado, presidente indicado, nessa comissão que discute o mérito. Provavelmente o que sair dessa comissão é o que vai avançar pela Câmara e também do Senado, até porque já tem uma comissão do Senado acompanhando isso de perto para não ter que fazer uma alteração no Senado, que aí voltaria todo o processo para discussão na Câmara e isso obviamente atrasaria o processo por demais. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.